feliz demais. Estou feliz demais porque quem me conhece já ouviu algo que eu escrevo sempre nas minhas postagens, é que eu não acredito em obra do acaso. Eu acredito em propósito divino. Se você nunca ouviu, você está ouvindo agora. Me ajuda aí, olha para essa mulher, essa eleita de Deus e diz: não tem obra do acaso aqui. Não tem obra do acaso. Tem um propósito. É só para você entender que não é coincidência, não é erro. Foi o Senhor, foi o Espírito de Deus que te trouxe a esse lugar. E eu estou feliz demais por Deus ter me inserido nesse propósito. Só Ele poderia ter feito isso. Nós somos bem-aventuradas, benditas, porque rompemos e conseguimos chegar até aqui. Amém? Nós estamos na abertura hoje, não é isso? Dessa conferência, primícia, coisa boa, primeiro dia de um novo ciclo que está inaugurando na nossa vida. Eu quero, você que cansa ficar em pé, entendeu? Mas se você estiver à disposição, pode vir comigo. Vocês são demais, vocês são lotados de Deus. Deus abençoe, estou feliz demais. Vim logo ali do Rio, com muito prazer, com muita alegria, e só Deus poderia fazer isso. O tema dessa conferência é desafiador, terrivelmente maravilhoso. E o Pai colocou uma mensagem no meu coração. Eu quero ser direta em liberar para a sua vida. Abra sua Bíblia comigo, onde tudo começou. No livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos do capítulo 1 e 2. Gênesis 1. E depois você vai abrir no livro de Ruth, capítulo 3. Deixa marcadinho aí. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio Deus criou céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Verso 26. Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Capítulo 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Verso 15. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Verso 3, capítulo 3, melhor dizendo, verso 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma da árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: você não deve comer dele, nem tocar nele, para que não venha morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Verso 8. Ao ouvirem a voz de Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave à tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. E entre as árvores do jardim, o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: aonde você está?
Ruth, capítulo 3, verso 9. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre essa sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é mulher virtuosa. Vamos ao centro, glorificando a Deus? Eu fui visitada pelo Espírito de Deus fortemente com essa palavra. Somos feitos de história. Eu fui dar uma olhada, uma certificada no que significa a palavra história. Encontrei alguns conceitos. Dentre eles, encontrei um conceito que muito me chamou a atenção, que diz o seguinte: história é o conjunto de conhecimento que define a vida de alguém. Entre tantas definições, eu encontrei esta: que história é o conjunto de conhecimento que define a vida de alguém. E quando eu entendi isso, o Espírito de Deus me levou aí no livro onde tudo começou, o livro de Gênesis, aonde relata para nós que no princípio de tudo Deus criou os céus e a terra. Quem criou? Quem criou? Ele começou a escrever a história criando os céus e a terra. Eu quero que você entenda bem isso. A gente já leu, a gente já sabe, mas a gente precisa trazer essa verdade. A gente precisa se apoderar, a gente se tomar posse dessa verdade. Antes de tudo criou Deus o céu e a terra. E está registrado na palavra, foi escrito, está escrito, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. É sempre assim. O início de uma história geralmente parece que não vai dar em nada. O início de uma história, ela começa meio que sem sentido. É vazio, porque quem está escrevendo só começou a escrever. Olha para quem está do teu lado e diz: céus e terra era só o início. Céus e terra, só o início. Céus e terra era só o início. E quando a palavra de Deus diz que as trevas estavam no meio da terra, habitava, era sem forma e vazia, a Bíblia também nos diz que mesmo no cenário dessa realidade, o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas, sobre as águas. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero chamar você para essa realidade. Eu quero chamar você para o mundo espiritual, para você entender o que está acontecendo. O autor real da história da minha vida e da sua vida, ele começou a escrever. E se você está aqui, é sinal, se eu estou aqui, é que ele ainda não acabou de escrever. Que é bem normal que algumas áreas da nossa vida estejam como no princípio, sem forma e vazia. É bem normal que algumas áreas da nossa vida estejam como uma obra inacabada, esteja como um eco, um buraco, parecendo que não vai dar em nada. Mas ele cria o céu e a terra.
dominando. Mas eu vim liberar uma palavra para você. Fica tranquilo que ainda que você não esteja vendo, o Espírito de Deus já está se movendo. Olha para quem está do seu lado e diz: ele já está se movendo. Está se movendo para quê? Para trazer à existência aquilo que não existe. Interessante que enquanto eu estou falando isso, tem mulher que está sentada pensando assim: o vazio, o eco já está há tanto tempo que eu não sei se pode assistir alguma coisa. Só que diz a palavra de Deus, não é minha palavra. Eu prego a palavra de Deus, profecia verdadeira e inerrante, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E então, enquanto o Espírito se movia, Deus disse: haja luz. Você está entendendo que esse culto aqui é profético? Ou tu acha mesmo que tu veio contar mais um número para sentar nessa cadeira? Não. Se eu fosse olhar para o início da minha história, eu não tinha condição de estar aqui. Mas enquanto eu não vi a possibilidade, o Espírito de Deus já se movia. E Deus disse: haja luz. Eu estou aqui. Você não entendeu? Enquanto o Espírito se move, enquanto o Espírito trabalha, existe uma ordem que está sendo ecoada dos céus a respeito da tua vida, a respeito da tua casa. Haja luz! Haja luz aonde? Aonde é treva? Aonde está sem forma e vazio? O que está dizendo? Haja luz, faça existir o que não existia. E quem pode questionar? Quem pode contestar a ordem do Criador, do Senhor? Ele disse: haja luz e houve luz. Você não está entendendo que não é sobre a sua habilidade? Não é sobre quem acredita ou deixa de acreditar? É sobre o real autor da minha e da sua história. Ele começou a escrever. Ele sabe aonde está vazio, aonde está escuro. Só que ele ainda não acabou de escrever. Alguém precisa entender isso aqui. Alguém está colocando o ponto final onde ele dizia só uma vírgula. Alguém está colocando o ponto final onde ele disse: aquieta esta alma. Eu estou escrevendo ainda a sua história. Eu estou escrevendo ainda a sua história. Eu não sei se você está entendendo, mas vai ter uma virada a partir dessa conferência. E eu não estou liberando palavra para mexer no teu emocional. Eu estou liberando uma palavra que eu creio. É a palavra de Deus por ordem do Espírito de Deus. Não foi o tio que disse, não foi o pai que disse, foi o Senhor que disse: haja luz. E ninguém pode contestar. O versículo termina dizendo: e houve luz. Olha para quem está do teu lado e diz: está com dias contados essa escuridão. Está com dias contados essa escuridão. Está com dias contados essa escuridão. A partir daí ele foi criando tudo. O que ele foi criando? Ele foi criando tudo que ele sabia que era essencial para a minha chegada e para a tua chegada. Eu quero que você entenda isso aqui. Pastor, Deus poderia ter criado o homem primeiro, mas Deus não vai colocar a gente num cenário em que a gente não tem condições de viver. Primeiro ele cria e faz existir tudo que eu preciso, para depois me inserir no contexto. Você não entendeu? Você está se sentindo deslocado. Você está te sentindo fora da realidade que você imaginou desejar. Ele está dizendo: é uma realidade, você está fora mesmo, porque o que eu tenho para você, eu ainda vou formatar e vou inserir você dentro. Prova, parceiro, prova e prova na palavra. Ele foi criando tudo o que precisava. E diz a palavra de Deus que no versículo
princípio de tudo está na base da comunhão. O princípio da história está na base da união. Então façamos. Isso aqui é totalmente contraditório do eu, mas é do nós. É por isso que é um Pai Nosso. Entendeu? Ele está chamando a uma realidade. Antes da criação do homem, da formação do homem, ele está se apresentando como exemplo. E está apresentando um projeto, um propósito original. Façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio. Repita comigo, domínio. Pode ser melhor, puxa a folha aí, domínio. Sobre o mar, sobre os céus, sobre a terra, sobre todos os animais que rastejam. Antes da existência do homem, ele liberou uma palavra essencial para o homem. Ele disse o quê? Domínio em todas as esferas: terra, céu, mar. Domínio. Olha para quem está do teu lado e diz: antes dele nos criar. Antes dele nos criar. Ele liberou uma ordem. Ele liberou uma ordem. Dominar. Diz a palavra de Deus que então ele criou o homem, formou o homem e a mulher do pó da terra. E diz a palavra de Deus algo muito tremendo. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O Senhor tomou o homem que criou e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Isso aqui é precioso demais. Você precisa entender essa história, porque cada um aqui tem as suas digitais, a sua identidade, a sua história. No princípio, quando tudo era sem forma e vazio, ele disse: haja. Ele foi criando tudo que era essencial, e tudo teve que respeitar o seu princípio. Diz a palavra de Deus que foi semente, foi a árvore, foi os frutos. Tudo teve que respeitar o tempo. Nada foi num passe de mágica. Nada foi no fast food. Tudo teve que respeitar princípios. Eu quero que você entenda isso aqui. Todas as coisas seguiram os seus princípios. Respeitaram o tempo. Obedeceram as pontuações. Só que quando Deus cria o homem, ele faz imediatamente algo pronto, que é um jardim. Era a única coisa que ele preparou, era a única coisa que já estava pronta para receber o homem, o jardim. Ele cria o homem, insere o homem dentro daquele cenário, daquele jardim. E quando ele faz isso, ele está deixando uma mensagem para mim e para você. Eu não criei você para deixar você ao léu, sem direção, sem manutenção, sem sustento. Antes de criar você, antes de chamar você, eu já preparei tudo que era essencial para inserir você, para que houvesse cultivo e para que você fosse guardado. Quando eu olho para essa verdade, eu vejo que tudo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida já está preparado. Olha para quem está do teu lado e diz: está tudo pronto. Está tudo pronto. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto. A gente só precisa deixar a mão dele nos inserir no lugar que ele preparou para nós. Eu vou repetir isso aqui. Ele não criou o homem e disse: vai sozinho, entra no jardim. Foi a mão de Deus que pegou o homem e colocou dentro do jardim. Alguém precisa parar essa noite de guerrear com a vontade de Deus, deixar a mão de Deus pegar você e inserir no lugar que já está pronto e preparado para dar continuidade à sua história.
é aqui que você vai estar guardado. Só que diz a palavra de Deus que quando Deus coloca, tem uma árvore no meio do jardim. Ele diz assim: ó, essa árvore não coma do seu fruto, mas olha para esse jardim, tem tudo que você precisa. Pode desfrutar de todos os frutos das árvores, só dessa aqui não. Diz a palavra de Deus, no capítulo 3, onde nós fizemos menção, que a serpente, a astuta serpente, se apresenta com sofisma. Repita comigo: sofisma. O que é sofisma? Pega uma verdade e produz uma mentira. Só que a verdade ela é introduzida na primeira fala e a mentira vem subsequente. Como a gente geralmente é inclinado a dar ouvido à primeira palavra que ouve, ela prende a mulher pela primeira palavra dita. Essa palavra de Deus, que a serpente vai olhar para a mulher e vai dizer: é verdade que Deus disse? Como é que ela prende a atenção da mulher? É verdade que Deus disse. Deus não havia falado? Sim ou não? Sim ou não? Quando ela disse é verdade que Deus disse, aquele costume que a gente tem, quando alguém já inicia a frase, e a gente acha que a pessoa já sabe o que a pessoa vai dizer, a gente já responde. A serpente vai dizer: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Deus não disse isso. Deus apontou especificamente uma única árvore que não era para comer. O restante podia comer de todas. A mulher vai dizer: não, ele disse, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer dele, nem tocar para que não venha morrer. O que acontece? Tudo que a mulher queria, tudo que a serpente queria, era iniciar um diálogo com a mulher, para prender a sua atenção e deformar a história que estava sendo escrita da sua vida. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de. Tudo que a serpente queria era 1 segundo da atenção da mulher, porque ela sabia que depois que a mulher respondesse, desse atenção, ela ia encantar a mulher com a sua fala. Alguém já está entendendo? Alguém já consegue compreender? Hoje a serpente não é em forma de animal, é em forma de gente, é em forma de situações. Tudo que ela quer é que você pare para dar uma única atenção. E fica tranquilo que ela não vai vir vestida de capa preta nem de garfo tridente na mão. Ela vai vir falando o princípio de uma verdade. Mas no meio da história, antes de terminar a frase, tem mentira, que é para deformar a sua história, que ainda está sendo escrita. Olha para quem está do teu lado e diz: não dialogue com a serpente. Não dê ouvido para a serpente. A palavra de Deus diz que ela é astuta. O que é isso? Ela sabe como agir. Quando a mulher responde, ela vai desafiar. Em outras palavras, dizendo: tudo que ele não quer é que você tenha conhecimento. O que a serpente está fazendo? Repetindo a história de quem? De como ela saiu do lugar em que ela ocupava, que é o próprio Lucifer. Ele não quer que você tenha conhecimento. Ele não quer que você tenha poder. Porque ele sabe que se você comer, você vai ter conhecimento. Você vai ter poder. Vamos trazer para os nossos dias de hoje? Vai ser empoderado. A mulher cai na lábia da serpente. Ela come e ainda dá para o marido. É sempre assim. Não se iluda. O pecador nunca pega sozinho, sempre leva alguém com ele. Você entendeu isso aqui? O pecador nunca peca sozinho, sempre leva alguém para pecar com ele. Ela come e dá para o marido pecar. Só que diz a palavra de Deus que exatamente quando isso aqui acontece, a mulher, o homem e a sua mulher passam agora a se esconder da presença do Senhor. Porque agora os seus olhos são abertos. E eles agora sabem que estão nus.
E essa nudez traz vergonha. Essa nudez faz com que eles procurem folhas para costurarem as suas roupas. E agora quem tinha liberdade de falar com o Senhor na viração da tarde, agora porque deu ouvido para a serpente, tem a sua história que ainda estava sendo escrita pelo dedo de Deus, totalmente deformada. Porque um dos conceitos e definições da palavra história é lorota, mentira, conversa mentirosa. Eu vim aqui nessa conferência trazer um alerta nesse primeiro dia. Cuidado para quem você tem emprestado os seus ouvidos. Porque o intuito da serpente é roubar a sua atenção, para deformar a história, para deturpar a história original em uma história feita. Eu quero que você entenda isso aqui. Quando ela come porque foi seduzida pela voz da serpente. Seus olhos são abertos, e quem tinha agora a liberdade, agora tem a visão aberta, e agora vai ver a nudez. E quem tinha liberdade de andar no jardim que foi criado para eles, agora está se escondendo do Senhor. O que é isso? Perdeu o propósito. Se perdeu da história original e foi inserida numa história mentirosa, foi inserida num contexto de lorota. Mas diz a palavra de Deus que Deus chamou o homem e lhe perguntou: aonde você está? Aonde você está? Quando Deus o Senhor está dizendo: você saiu da posição original, você saiu do cenário que eu preparei para você, e agora aonde você está? Olha aqui para mim. Você acha que o Deus criador de tudo, que viu que a terra estava sem forma e vazia, e com uma palavra disse haja, não sabia aonde Adão e Eva estavam? Com certeza ele sabia. Tanto sabia que queria que eles agora entendessem que eles não estavam no lugar aonde foram colocados para serem cultivados e serem guardados. Quando a voz de Deus ecoa dentro do jardim, chamando pelo homem, perguntando aonde está, ele está dizendo: você saiu da página principal da história que eu ainda não acabei de escrever. Ele estava dizendo: a sua história eu ainda não terminei. Para onde você foi? Glória a Deus. A sua história eu não acabei. O que foi que aconteceu? Porque Deus sempre vai estar no lugar do encontro. Quem não foi para o encontro nessa tarde foi o homem e a mulher. Eu não sei se você está compreendendo essa palavra, mas se não está, eu vou desenhar para você. Eu não sei o seu nome, não sei a sua história, mas o autor verdadeiro da sua história te trouxe para essa conferência para dizer: eu vou resgatar a história original, vou trazer você para a página principal e vou rasgar esse tipo mentiroso. E vou rasgar esse tipo mentiroso que a serpente escreveu e inseriu você. Eu não sei se você está entendendo. Na história original não tem fracasso. Na história original não tem dependência emocional. Na história original não tem mistura. Na história original não tem mundo, não tem decisão. Na história original, o que tem é uma vida de cultivo e uma vida de preservação para viver o propósito divino. Prova, pastora, prova e prova na palavra. O que é a voz da serpente? A voz da serpente que tira a gente do contexto original é aquela que, quando acontece algo inesperado, parece que Deus perdeu o controle e que o fim chegou. Pastor, eu não entendi, vou te explicar.
necessidade que está acontecendo na casa somente de Noemi. É uma situação que está acontecendo em toda a região. Só que alguém vai ser seduzido pela voz da serpente dizendo: você não precisa passar esse processo. Você não precisa suportar isso. Sua história pode ser mudada se você sair e abandonar a terra do propósito e procurar uma terra que não tem crise. Elimelec não vai consultar Deus, vai pegar seus filhos, vai pegar sua esposa e vai sair andando, procurando um lugar, uma terra que não tem crise. E para quebrar essa religiosidade que diz: se Deus não quiser, não acontece, fica tranquilo, porque tem coisa que Deus já disse e você sabe que não deve, mas você faz. E você acha que Deus é babá de alguém para ficar andando atrás de você para dizer não vai? Ele está dizendo: você já tem mente o suficiente, já tem capacidade de raciocínio, né, o suficiente para entender que não deve fazer. Eu estou dizendo para alguém que está insistindo em ir para um caminho que Deus está dizendo que não é. Você vai deturpar, vai deformar a história que Deus ainda não acabou de escrever. Crise não aponta o fim. Fica tranquilo que uma crise pode apontar um recomeço revolucionário, uma porta do inferno sendo aberta. Olha para essa mulher e diz: aquieta essa alma, o teu Criador é o mesmo do Raja de Gênesis. Olha ele vai procurar e vai achar uma terra sem crise, que é Moab, mas não é terra de propósito. É terra que não tem crise, mas também não tem a presença. E entre ter a presença e ter a crise, eu prefiro ficar numa terra que tem crise, mas tem a presença. Porque se eu estou numa terra que tem crise, mas tem a presença, se cumpre a palavra. Mil poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas eu não serei atingido. O que é isso? É a voz da serpente dizendo: você não precisa passar processo. Você pode comer desse fruto, você pode ir aonde você quiser. Vai ter poder e vai ter conhecimento. Elimelec está dizendo: eu não vou padecer como o pessoal aqui, ó, que está aqui debaixo desse jugo aqui, não. Eu vou procurar, enquanto Moab não tem crise, mas não tem a presença. Porque ele pensou que iria acontecer na terra da crise, acontece na terra que não tem crise, ele morre. Só que Noemi ainda tem 2 filhos. Tem coisa que Deus dá sinais que está acontecendo, mas a gente prefere fingir que não está vendo, empurrando com a barriga. Sabe por quê? Porque existe uma obra do diabo. Que obra, pastora? A obra da carne, vaidade e orgulho. Vaidade e orgulho tem impedido muita gente de fazer o caminho de volta e reconhecer que errou. Só que quando a gente não conhece essa via chamada retorno, fica tranquilo que a deformidade abraça a história. E aquele que começou não termina de escrever. A palavra de Deus diz que passa 10 anos, eles ainda vão construir família, vão casar. E parece que Noemi se acostumou naquela terra de Moab. Porque não tem crise, tem pão todo dia. O marido morreu, mas ainda tem 2 filhos para sustentar ela. Só que agora, quando alguém insiste em ficar na posição que Deus não ordenou, fica tranquilo que não vai ter guerra de braço. Você vai escolher o que você semeou. Morte. Os 2 filhos morrem de uma vez. Só que a palavra de Deus diz que nesse cenário caótico, em que parece que a história é de tristeza, que a história é de deformidade, quando os 2 filhos morrem, Noemi se vê obrigada a abrir uma porta que estava fechada. Que porta é essa? A porta da audição, a porta dos ouvidos. Porque quando os filhos morrem, seus ouvidos são abertos para ouvir o que está acontecendo, que Deus tem visitado Belém com pão. Só que eu quero chamar a sua atenção. Você que está acordado e não está dormindo, entendendo que Deus te trouxe aqui para falar o seu coração. Você acha que Deus levou 10 anos para visitar aquela terra?
Você acha que Deus levou 10 anos para enviar pão para virar o cativeiro de Belém? Claro que não. Só que quando eu estou na zona de conformismo, do meu querer, eu não consigo ouvir a direção que o Pai tem para me dar. E é quando tudo sai do meu controle, quando todas as portas se fecham para mim, até quando a morte chega, é aí que se abrem os ouvidos de alguém para ouvir a direção de Deus. Quando ela não tem mais recursos, seus filhos mortos, seu marido está morto, ela vai ouvir que Deus tem visitado a sua terra com pão, e ela vai entender que precisa fazer o caminho de volta. Ela vai despedir as duas noras, mas uma, no tempo que ficou, vai entender quem é o Deus de Israel, vai olhar para ela e vai dizer: olha, que não seja a morte que me separe de ti, porque o teu Deus é o meu Deus, onde tu pousar eu não vou pousar. E aquele que começou a escrever a sua história é poderoso para liberar o acha, é poderoso para colocar uma vírgula onde alguém colocou um ponto final. Pastor, eu não entendi. Somos feitos de história. A história de Ruth é que ela era estrangeira e agora viúva. E agora tinha uma sogra que não tinha nada para oferecer. E a sogra vai liberar a verdade para ela. Você vai esperar eu casar, e quando eu me casasse, gerasse, esperaria o meu filho crescer para se casar e você ter o nome resgatado? Vive a sua vida, volta e refaz a sua vida. Alguém vai ouvir a realidade, vai ter a resposta. Vai dizer: realmente, você não tem nada para me oferecer. É bem verdade, nesse tempo em que Deus está reescrevendo a sua história ainda, vai ter separação entre aqueles que estão contigo por aquilo que você pode dar e por aqueles que vão permanecer contigo, crendo que a história ainda não acabou, independente do que você pode dar. É a realidade, meu amigo. Mas diz a palavra de Deus, que Orfa vira as costas, mas Ruth permanece. Ruth está entendendo, a tua história ainda não acabou. A tua história ainda não acabou. Eu estou pregando para mulheres que estão olhando para minha cara e dizendo: essa pastora é louca, está contando esse texto todo, eu não acredito. Pois é, eu sou uma Ruth que vim aqui dizer para você está inserido no contexto e dentro da tua realidade, do outro lado de fora, mas a minha visão está aberta e o meu Deus está mandando dizer: pode ser que a sua história de retorno, um pouquinho mais de peso. A sua história ainda não acabou. É o que Ruth está vendo em Noemi, só que Noemi agora está velha. Noemi está desacreditada, entenda bem. Tem gente aqui que é nova na idade, mas tem a mentalidade de gente velha. Não consegue acreditar mais. Você está bonita por fora, mas está um sepulcro caiado por dentro. É tanta frustração, é tanta morte de sonhos, é tanta decepção. Mas fica tranquilo que o Deus que te trouxe aqui, Ele não olha a tua aparência. Ele não se ilude com a maquiagem que você passou. Ele não se ilude com algum saldo que você colocou. Ele está dizendo: eu estou olhando dentro da tua alma. Eu não vim aqui para tratar a tua aparência simplesmente. Eu vim aqui para tratar teu coração. Eu vim aqui para resgatar a tua história. Eu vim aqui para tirar a vergonha e dizer: respeite a sua história. Eu ainda estou escrevendo na batalha. Ruth vai dizer: eu vou contigo. No caminho de volta, cheia de dor e amargura, as vizinhas que ficaram entenderam que a história ainda não havia sido interrompida pela história de crise. Eu quero que você entenda isso. Crise não é ponto final de uma história que começou sem forma e vazia. Se crise fosse ponto final, não era para ter ninguém aqui. Era para todo mundo ter sido ceifado com Covid. Falando para a nossa realidade, tá? Deus só levou quem a história acabou. Se você ficou, acorda, minha filha. Se você está vivo aí, debaixo dessa guerra que estamos vivendo, olha para quem está do teu lado, desperta, tem propósito. Ele não precisa de enfeite para cá. Enfeite é para coisas. Ele não precisa disso. Ele precisa de alguém que acredita no propósito.
família, agora já era. É o ponto final. Só que o autor da história está usando a boca das vizinhas que não morreram na crise, entendeu? Você vê a pastora, você vê o pastor, você me vê aqui. Nós somos as vizinhas de Noemi, que não morreu na crise. Ou você acha que a gente não teve crise? Você acha? Hoje eu estava no hotel chorando, pastor, quando eu cheguei. 1 ano e 6 meses sem minha mãe, sem alguém que esperou ver tudo que eu estou vivendo hoje, alguém que orou comigo. Eu estava falando com meu irmão, eu estou sentindo uma saudade da minha mãe fora do normal, mas ela não está aqui mais, porque Deus decidiu colocar um ponto final. Só que quando ela morreu, Deus disse: eu não acabei de escrever a sua história. Sua história não terminou. Você vai dar continuidade ao legado. Você não vai morrer com quem morreu, você vai trazer vida para quem está morrendo em vida. Você entendeu? Deus está dizendo: você não morre com a sua mãe porque ela combateu o bom combate. Agora eu quero que você leve a minha palavra para quem está vivo, vivendo como se estivesse morto e como se fosse o final da história. Eu ainda não acabei. Então quem está olhando está dizendo: uma vez Noemi é alguém que teve crise, passou pela crise, mas sobreviveu. Por quê? Porque está em Belém e não morreu com ausência de fome. Só que está falando para quem fugiu. Noemi, ele conhece Noemi, e Noemi está mudando a sua identidade, chamando de Mara. Só que aquelas mulheres não puderam responder a Noemi naquela hora. É sempre assim. Tem coisas que a gente não tem resposta na hora, mas fica tranquilo que na hora certa vai ter resposta. O tempo passa, e quem acreditou na história agora tem que ser inserido num recomeço de vida que parece que não vai dar em nada. Para quem tinha casa, para quem tinha família, para quem tinha sustento, agora está entrando no campo para catar resto. Olha para quem está do teu lado e diz: no meio do processo, parece que o autor se perdeu, me inseriu no campo da humilhação. Só que o campo da humilhação é exatamente o local propício para que essa mulher receba o start de Deus e viva o recomeço de Deus. Eu não sei se você está entendendo isso aqui. Eu posso estar pregando para mulheres que está inserida agora, nesse exato momento, no campo da humilhação, no campo do improvável. Deus está dizendo: fica tranquilo que eu vim aqui para dizer que eu não acabei de escrever essa história. É exatamente aí que o cenário vai mudar. É exatamente aí que vai ter uma virada. Como assim, pastora? Ela começa se humilhando, catando o resto para sobreviver. E Noemi está amargurada dentro de casa. Mas no primeiro dia que ela volta para casa, ela volta com algumas espigas queimadas, com algumas espigas bichadas. Mas volta com alguma coisa. No outro dia ela volta no mesmo campo. Só que o dono da terra está no campo e vai olhar e vai perguntar: quem é aquela? No meio de tantas outras que está catando espiga. Aquela é a Ruth, nora de Noemi. Aqui desde cedo trabalhando. Desde que ela perdeu o esposo, perdeu o sogro, ela não deixou Noemi. Ela não pulou fora da história. Ela acredita que essa história ainda vai ter um final feliz. Então faz o seguinte: vou falar com ela. Se você tiver sede, pode beber junto com as minhas moças. Não precisa ir para outro campo, pode colher nesse campo aqui, a fim de que ninguém te maltrate. O que você precisar, pode falar. Quando você respeita o processo e respeita a tua história, no meio da humilhação, tem uma virada, provisão. Agora o dono da terra, do campo, já está dizendo para o outro: eu quero que eu coloque nos pés dela espigas boas, espigas novas. Ela não vai precisar se esforçar e nem vai precisar pegar resto. Bota no pé dela espiga boa. Ruth está voltando para casa com espigas diferentes. E Noemi vai despertar e vai dizer o que aconteceu. Eu entrei no campo de Boaz. Boaz é o remidor, o resgatador. Olha a história tendo continuidade que parecia ter ponto final. Esse homem pode mudar a tua história. Esse homem pode te remir. Você chegou aqui sem interesse nenhum, lá no meio do processo.
processo, só pela entrega. Olha, Deus já surpreendeu. E exatamente onde nós lemos, ela volta para o campo. E Boaz vai olhar para ela e vai dizer: quem és tu? O que ele está perguntando para Ruth? Eu quero saber se você é a mesma que entrou aqui no campo da humilhação. Eu quero saber se você ainda é a mesma que entrou aqui catando o resto. Ou se as espigas boas que eu coloquei nos teus pés fizeram você mudar, fizeram você se esquecer do propósito. Ou se você, em outras palavras, Boaz está perguntando: a história ainda não acabou, mas eu quero saber se você está disposto a revelar quem você é e ir nela até o final. O que Deus está dizendo para nós aqui nessa conferência? Para quem entende que a história não acabou, fica tranquilo que por esses dias eu vou mandar jogar espigas boas no processo da humilhação. Só que depois que passar o processo das espigas boas jogadas nos seus pés, vai haver uma pergunta que ecoa do céu. Eu quero saber se você está disposta a continuar a aguardar eu terminar de escrever a sua história. Ah, Boaz vai olhar para ele e vai perguntar: quem é você? Ela vai dizer: eu sou Ruth, tua serva. O que ela vai dizer? Eu não abro mão da minha história. O meu nome ainda é Ruth e eu ainda sou serva. Algumas espigas boas não mudaram a minha identidade, nem vai mudar. Eu acredito que tu é o remidor que pode me resgatar. Então, resgata-me, porque tu podes fazer. Você está entendendo isso aqui? É alguém dizendo para Cristo aqui nessa noite: eu ainda sou Maria, eu ainda sou Raquel, eu ainda sou a tua serva. Nesse processo de humilhação, reconheço a tua provisão, mas eu sei que tu é meu remidor que tem poder para mudar a minha história. Eu clamo para que tu venhas mudar a minha história. A resposta de Boaz para ela é: fica tranquila, filha, porque tudo quanto você pediu, tudo quanto você disse será feito. Porque toda essa cidade sabe que tu és mulher virtuosa. Diz a palavra de Deus que quem tinha direito de remir não quis remir, porque queria terra, mas não queria Ruth. Mas o resgatador, o remidor Boaz, não queria a terra, queria a restauração da identidade de Ruth, reescrever a história de Ruth. E ele vai lá e dá continuidade à história. Ele se casa com Ruth. Essa palavra de Deus que Ruth engravida. E Noemi agora que tinha mudado a sua identidade por causa do posicionamento de Ruth, de alguém que acreditou que a história ainda não havia sido acabada, que a história ainda estava sendo escrita, agora também vem a sua vida transformada pelo poder do resgate, da remissão, pelo poder e pela autoridade que lhe foi conferido na terra a Boaz, de resgatar o nome da família de Elimeleque e devolver a alegria roubada a Noemi e a Ruth. Ruth vai engravidar, e a história que parecia ter um fim agora tem continuidade. Continuidade como, pastor? Ela vai gerar Obed, você sabe bem. Obed vai ser a alegria de Noemi. Quem vai criar Obed é Noemi. E lembra das vizinhas que não tinham como responder a mudança de identidade de Noemi, dizendo que era para chamar de Mara? Agora são elas que vão olhar para Noemi e dizer: bendito é o teu Deus, Noemi. Teu Deus é bendito. E esta tua nora, porque Noemi quando vem diz: cheia eu parti e vazia voltei. Esta tua nora te vale mais do que 7 filhos. Está dizendo: o que ficou é perfeito para reescrever a tua história. Eu não sei se você está entendendo. Noemi quando volta,
Da onde vem a linhagem da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, o próprio Cristo. Só que você quer saber mais um pouquinho? Só para você entender o que Deus está tratando com você aqui. Na verdade, o que eu vejo aqui é uma espécie de uma marreta batendo em corações pedrificados. Que isso, pastor? Eu estou vendo aqui com os meus olhos abertos, dizendo: estou quebrando. Porque daqui para o término dessa conferência, até o último dia, a obra vai ser completa. Só para você entender. Boaz remiu alguém que tinha uma história aparentemente interrompida, Ruth. Mas ela não desacreditou, ela creu. E se manteve firme. Ficou quando tinha o direito de ir. Mas você sabe quem é Boaz? Boaz é o filho da prostituta Raabe. Alguém que tinha uma história findada. Quando Deus decide jogar por terra a muralha de Jericó, ela se apresenta, abre a porta da casa para esconder os espias, os alinhadores do propósito. E quando a muralha é derrubada, sua casa em cima da muralha, Deus estabelece uma aliança com ela e com a casa dela. Uma mulher que era prostituta, agora a história que parecia ter fim, onde a voz da serpente dizia: para você não dá mais. Veio o dedo de Deus e deu para ela família e filhos. E o filho dela não era fracassado, o filho dela não era um deprimido, o filho dela era fazendeiro muito bem sucedido. Você entende? Só pode remir histórias quem acredita na sua própria história. Boaz investiu em Ruth, humanamente falando, porque dentro da linhagem dele também tinha uma história. Ele também fazia parte de uma história. Ruth acreditou que essa história não tinha terminado com a morte do seu marido, mas que o Deus de Noemi, embora ela achava que era o fim, era fiel para dar continuidade à história. E por causa disso, a história de Noemi foi resgatada. Eu não sei se você está entendendo. Primeiro em você, para depois através de você. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite.